Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos entrevistar uma irmã brasileira que está já há algumas décadas na Europa, mais especificamente na Escócia, agindo como missionária e se envolvendo com igrejas do Brasil que estão enviando recursos humanos e financeiros para financiar, para manter a obra missionária na Europa. Isso é uma loucura, porque se nós recuarmos mais ou menos 100 anos, o quadro era o contrário. Eram os europeus que enviavam cristãos como missionários para as terras brasileiras e para as Américas Central e do Sul. Foi assim que nós conhecemos o Evangelho. Aliás, essa é a razão para usarmos como hinos de louvor, hinos nacionais das nações europeias. O hino da Alemanha, por exemplo, ou da Inglaterra. Também para usarmos paletó e gravata, que é o traje normal dos ambientes frios da Europa e que não combina muito com o nosso clima, como a gente já sabe. Graças a Deus isso já está mudando um pouquinho, a gente só usa paletó e gravata em algumas situações, pelo menos a maioria das igrejas. Pois bem, como foi possível que um continente que se formou e se cristalizou em torno do Evangelho, principalmente em torno dos ideais da Reforma Protestante do século XVI, a Escócia especialmente, um país marcado pelo trabalho de Johan Knox, a rainha da Inglaterra, a Maria Sanguinária, tem uma frase que ela cunhou que ela morria de medo quando Knox se ajoelhava para orar. Ela era uma grande inimiga da fé protestante, por razões de raiva pessoal, já que o Henrique VIII, o pai dela, tinha se divorciado da sua mãe, para se casar com Ana Bolena, e os protestantes deram apoio para esse divórcio, porque o Papa não quis fazê-lo, e enfim. O fato é que várias nações europeias foram marcadas pela pregação do Evangelho, genuína, reformada, protestante, e espalharam essa mensagem pelo resto do mundo. Hoje, as velhas igrejas se transformaram em shoppings, museus, bibliotecas, quando não, coisa pior, como boates. Os cristãos estão desaparecendo. Eu tenho amigos pessoais que procuram igrejas nas grandes cidades europeias e quando encontram alguma, há apenas meia dúzia de sexagenários ou gente mais velha se reunindo no horário do culto de domingo. Por que isso aconteceu na Europa? Será que aqui no Brasil nós corremos o mesmo risco? Bem, graças ao Senhor, temos experimentado um grande avanço do Evangelho por aqui, por enquanto. E estamos enviando missionários para o antigo mundo, a fim de restaurar a fé ali. Vamos conhecer detalhes dessa história para que a gente possa saber como orar e como nos policiar, a fim de evitar que no futuro os nossos filhos e netos passem pela mesma situação que os ingleses e escoceses estão passando hoje. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje vamos entrevistar a missionária Josineide Dalrymple, se é que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Tudo bem, missionária Josineide? Paz e graça. Paz, tudo bem, pastor? Como é o seu nome de solteira? Meu nome de solteira é Josineide Reis Coelho. Ah, é bem melhor. Josineide Reis Coelho é bem melhor do que, como é que se fala o seu nome atual? Dalrymple. Dalrymple. Yes. Quantos anos a senhora está casada com o senhor Dalrymple? 19 anos de casada. Seja muito bem-vinda. A senhora é membro de que igreja? Aqui na minha ficha diz Church of Scotland, é isso? Yes, atualmente é a igreja Church of Scotland, a igreja oficial do país, que é a igreja presbiteriana, né?
Isso. Para aqueles que não sabem, a Escócia é o berço do presbiterianismo, né? Eu sou presbiteriano, tenho várias perguntas para fazer para a senhora. Em que lugar vocês moram lá na Escócia? Nós moramos em Edimburgo, na capital, né? Capital escocesa. Muito bom, muito obrigado pela presença da senhora. A irmã Josineide veio trazida pelo irmão Cândido Marinho, que é pastor, líder da Comunidade Cristã Plenitude, uma das igrejas parceiras do Vejam Só. Seja bem-vindo, pastor Marinho. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. É sempre um prazer estar aqui no programa, podendo ajudar e transmitir ao povo tudo que tem acontecido no nosso país e também nas nações. É sempre um privilégio de Deus poder estar aqui com vocês mais uma vez. Onde fica a Comunidade Cristã Plenitude, pastor? A Comunidade Cristã Plenitude fica na Estrada das Lágrimas, 4.159, ali em São João Clímaco. Nós estamos bem na divisa com São Caetano do Sul. Muito obrigado pela presença do senhor. Depois a gente quer saber do irmão Marinho os projetos que já estão em fase bem avançada, né, em fase final, de implantação de terreno missionário, né, de ações missionárias na Escócia. Inclusive tem vários irmãos que acompanham o pastor Marinho aqui nessa gravação. Mas agora a gente vai assistir a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que adianta o tema que vamos discutir. Quando o evangelho começou a se propagar fora de Jerusalém, um dos lugares onde fincou raízes foi a Europa. Considerada o berço do protestantismo, os missionários que saíram de lá evangelizaram grande parte do mundo. Por isso, tornou-se um dos centros da civilização cristã. No entanto, hoje, passados mais de 1000 anos, há sinais de que a era cristã no velho continente provavelmente esteja chegando ao fim. A Constituição da União Europeia é um exemplo. Não há nela uma única menção a Deus. Além disso, grande parte dos europeus age como se até mesmo o Jesus Cristo histórico nunca tivesse existido. Apesar de os europeus afirmarem crer em Deus, a frequência nos templos na maioria dos países é menor que 5%. Há de se destacar também que menos da metade dos britânicos consegue dizer o nome de um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E quase 1/3 dos holandeses não sabem por que se comemora o Natal. Há um novo continente em trevas, aquele que costumava ser conhecido como Europa cristã. Hoje, as catedrais, em sua maioria, são simplesmente grandes peças de museus, artefatos de uma religião antiga e de uma fé morta. Somente 3% da população da Inglaterra vai regularmente à igreja. E desse percentual, metade é da raça negra, grupo étnico que corresponde a apenas 5% da população de mais de 60 milhões do Reino Unido. Isso sem falar na constatação de que a religião não é assunto nas ruas, e muito menos nas rodas de conversas de políticos europeus, muitos dos quais são ateus de carteirinha. Para conhecermos melhor sobre esse cenário, recebemos a missionária Josineide Darrenplough, que trabalha na Igreja Oficial da Escócia. Fique ligado, nós já estamos no ar. Vamos conhecer um pouquinho melhor a missionária Josineide. A irmã está há cerca de 20 anos, né, lá na Escócia. A senhora foi direto para a Escócia? Não. Eu cheguei primeiro em Londres, na Inglaterra. Foi para a Inglaterra primeiro? Sim. Porque, primeiro, a senhora é de berço evangélico? Sim. Qual é a sua igreja de origem? Batista. Batista da onde? Do Brasil, né? Batista Renovada. Ah, renovada, sim. Não a CBB, tradicional. não, CBN. E a senhora já foi como missionária pelos batistas para lá? Não, eu fui enviada pela Missão Horizontes. A senhora trabalhou na Missão Horizonte? Sim, estudei aqui. No Ósculo Santo, com o pastor Davi. Sim, Davi Botelho. Foi ele que me levou no aeroporto quando eu estava indo para Londres. Que bonito. A Missão Horizonte é uma das missões... Eles são parceiros nossos aqui, né? Faz tempo que eles não vêm, porque é longe, né? Sul de Minas é brincadeira, né?
Monte Verde, né? Sim, a sede da Missão Horizontes. Mas é muito, muito bom. A senhora fez o curso lá? Fiz o curso transcultural, missiologia transcultural na Horizontes. E teologia eu fiz em Recife. A senhora é de onde? Eu sou de Sergipe, de uma cidade bem pequena chamada Tobias Barreto. Queria dar um alô para todos que devem estar nos assistindo agora. Em Sergipe? Em Sergipe, interior do Sergipe, menor estado do Brasil, né? O Sergipe é o menor estado do Brasil. Eu sou membro honorário da União de Ministros Evangélicos de Sergipe, a UMESE. Sim, conheci. Estive em Lagarto. Sim. É perto da sua cidade? Sim. Meia hora de... Então, conheço lá. Aliás, um povo muito bom, muito crente. Tem um projeto de evangelização lá bastante avançado. Então, eu sou fruto de um trabalho missionário, né, de americanos que fundaram a Igreja Batista de Tobias Barreto, casais de americano, e eles foram parte da CBN, né, lá de Aracaju. Convenção Batista Nacional. Convenção Batista Nacional, com Gerson Vilas Boas, acho que ele ainda existe. Ele é político. E, então, eu sou fruto desse trabalho missionário. Que bênção, irmã. E aí a senhora foi para Londres? Sim, e aí minha história começa com o meu chamado missionário. Primeiro eu fui estudar no seminário de Recife, Seminário Teológico Pentecostal, de Teologia, e depois senti um alô também para o pessoal de Recife, que deve estar me assistindo, Pastor Thomas, um seminário canadense, uma bênção de Deus. E depois de lá, a Missão Horizontes, nós tivemos a segunda conferência missionária e eu respondi ao chamado com o desafio de Davi Botelho para a Janela 1040, né? Missionários na África. Era essa a minha visão, né? Completamente contra missionários na Europa antes. E assim foi que eu vim para a Missão Horizontes e me preparei. E a visão era, eu ia passar 6 meses na Inglaterra aprendendo inglês, 6 meses na França, e depois eu ia trabalhar com uma tribo Hausa na Nigéria, na África. E por que isso não aconteceu? Então, eu costumo dizer que esses eram os planos nossos, né, dos homens, mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E como eu falei, tinha uma visão completamente contra missionários na Europa, não acreditava, achava que só iam missionários na Europa iam para ter uma vida boa e uma vida melhor. Mas Deus me mostrou claramente, quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive um choque cultural tremendo, porque eu não falava nada de inglês. Então, eu gosto muito de conversar e eu fiquei muda, né? Não podia falar. E no meu 3º mês, aprendendo inglês na Inglaterra, eu fui convidada pelos meus líderes para ir para uma conferência missionária na Escócia. E eles me levaram lá para o norte da Escócia, as Highlands. E lá ainda foi pior ainda a minha crise. Eu fui a única brasileira entre galeses, escoceses, ingleses e irlandeses. Eu era a única brasileira. Então eu me senti só, chorei. E aí eu falei, Senhor, se aqui está sendo tão difícil, imagine como não vai ser lá na África. Mas eu irei, para onde o Senhor me chamar, eu irei. E eu senti uma dor, uma solidão tão grande. Eu sentia muito forte a necessidade também de um companheiro, de um marido. Mas eu dizia, Senhor, se o Senhor me quiser solteira para sempre, eu nunca esqueço daquela oração. Em frente àqueles rios lindos da Escócia, como judeus na terra da Babilônia, lembrando do Brasil, eu chorei e falei, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor me quer solteira para sempre, serei, porque é de Ti que eu preciso. E eu irei para onde o Senhor quer que eu vá. 3 meses depois, eu conheci o homem mais lindo da Escócia. Há controvérsias. Que hoje é meu marido. E sem dúvida nenhuma, com toda a bênção da minha missão, nós casamos e eu acredito que ali Deus me respondeu. A nação que Ele queria, o povo que Ele queria que eu trabalhasse através do meu casamento com o meu marido. Mas eu ainda não estava convencida. E ficamos na Inglaterra, casados, e fomos para a África juntos, né? E na África nós tivemos um grande choque cultural, voltamos para a Inglaterra e Deus me carregou pelos cabelos para a Escócia e eu cheguei lá dizendo o que eu vou fazer naquele país de cristãos, dos grandes nomes missionários, como você falou em alguns, como John Knox, David Livingstone, Mary Slessor na África, Eric Liddell, Robert Calley, primeira igreja de língua portuguesa, lá no Rio de Janeiro. O que é que eu vou fazer? Só tem crente na Escócia. Até eu chegar naquele lugar e ver a realidade daquele país.
Pois é. Deixa eu colocar a enquete no ar, porque ontem eu fiz me empolguei na entrevista e acabei não pondo a enquete no ar, né? Dá tempo ainda, Angélica? Então vamos lá. A enquete está no facebook.com/programa Vejam Só e você responde lá, tá? Você acha que o Brasil pode se esfriar espiritualmente como na Europa? E você já está ouvindo um pouquinho do que a irmã Josineide está contando, vai ouvir muito mais, né? E vamos lá, vamos fazer uma pesquisazinha. Você acha que o Brasil pode se esfriar espiritualmente como na Europa, sim ou não? Você viu na matéria de abertura do Zeca que boa parte dos europeus não sabe nem por que se comemora o Natal e que as igrejas viraram museus, entre outras coisas que ele mencionou aí. Pastor Marinho, como foi que o senhor conheceu a irmã Josineide e por que o interesse da igreja do irmão em evangelizar europeus? Ok, na verdade, pastor, eu não tinha ideia do que Deus estava operando. Nós temos um trabalho na África já e também na Índia. E a cada 1 ano e meio, 2 anos, nós estamos treinando líderes na Índia, os nativos, que foi a direção que Deus nos deu, para que eles mesmos possam pregar o evangelho naquela nação. E uma dessas minhas idas à Índia, eu acordei pela madrugada por conta do fuso horário para orar pela nossa igreja aqui no Brasil. E enquanto eu estava orando, Deus me deu uma visão muito clara da Escócia e me apareceu muito grande o nome Escócia na minha frente. E eu não entendi, porque não é um país muito comum no nosso dia a dia aqui no Brasil. A gente nem lembra que ele não lembra. Se nós falarmos de França, Inglaterra, tudo mais fácil, né? A própria Alemanha. Mas Escócia, não é um país muito comum para nós. E eu não entendi muito aquilo, mas eu orei por aquele país. Eu disse, Senhor, se houver algum tipo de catástrofe, eu não conheço essa nação, não sei o que pode estar acontecendo lá, mas fiz uma oração para que Deus pudesse abençoar. No dia seguinte, eu acordei, estava andando pelas ruas de Chandigarh, que é uma cidade lá na Índia, no norte da Índia. E andando pela rua, Deus me mostrou muito grande novamente Escócia. E desde aquele momento, aquilo me despertou um interesse pela Escócia. Eu comecei a pesquisar sobre a Escócia e orar pela Escócia, até que certo dia um amigo meu da Inglaterra veio ao Brasil. Ele estava dando um curso na nossa igreja dos finais dos tempos e no final desse curso, ele ministrou na minha vida, estava orando e ele disse, Marinho, enquanto eu orava por você, eu não sei o porquê, mas atrás das suas costas tinha uma bandeira e essa bandeira era da Escócia. Eu fiquei muito assustado. Logo em seguida, 2 minutos depois, chega uma pessoa da nossa igreja e diz, enquanto você orava pelo pastor, eu vi uma bandeira da Escócia. E aquilo me despertou o interesse em conhecer a Escócia. Foi quando eu comecei a ir atrás de missionários na Escócia, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia aqui no Brasil ninguém que tinha enviado até então alguém para a Escócia. Como a própria Jo disse, a princípio ela iria para a África e eu entrei pela internet mesmo e coloquei missionários na Escócia e apareceu uma moça chamada Hilza, que foi a primeira que eu entrei em contato e ela não pôde me atender e a Josi acabou me atendendo e me recebendo lá na Escócia, porque eu fui como um espia olhar aquela nação. Levei juntamente a minha esposa, que é a pastora Silvia, conhecida de todos no programa. E quando eu cheguei na Escócia, eu fiquei muito assustado com a condição espiritual daquela nação. E desde então eu oro todos os dias por essa nação, que foi a nação que Deus colocou no meu coração. E certo dia, em oração, Deus me deu uma visão, uma outra visão, onde uma lona preta cobria toda aquela nação. Então, ao chegar lá, eu fui já 2 vezes eu estive com a Jo, nos tornamos amigos, nos falamos e hoje nós estamos com um projeto para poder pastorear lá na Escócia. Existe mais algumas coisas que eu posso falar depois. O pastor que cuidou dela, nós estamos em contato, que
tem uma necessidade muito grande hoje na Escócia por não haver pastores das igrejas. Ninguém quer pastorear, as pessoas que lá estão não estão qualificadas para esse trabalho de pastoreamento. A própria Jo, eu conheci ela, disse, eu sou evangelista, as pessoas pedem para ela cuidar dessas pessoas, porém ela disse, o meu trabalho ele é um trabalho evangelístico, é missionário, eu não sou uma pastora. E eu entendi que Deus une pessoas e propósitos, e Deus nos uniu para poder cumprir o ídolo do Senhor naquela nação. Bom, vamos lá. A gente vai para o intervalo já. Deixa eu só pôr o telefone da grade para você anotar e amanhã ligar no horário comercial e se informar. As aulas vão começar, você sabe que o segundo semestre está às portas e você pode e deve se matricular na grade para servir melhor ao Senhor. Você pode ter vários planos, né? Como a missionária Josi falou, ela tinha planos, imaginava que Deus queria mandá-la para um lugar e no fim foi tudo diferente, mas ela estava preparada. Tinha feito já 2 cursos bíblicos e teológicos e é o que você precisa fazer, se equipar para servir melhor a Deus onde e como Deus quiser. E a grade tem mais de 600 filiais no Brasil e até fora dele, oferecendo curso bíblico. E em várias filiais tem outros cursos além do curso bíblico. Então anota o telefone 0 operadora 11 3115 0819. São Paulo, né? 11 3115 0819. A gente vai interromper um pouquinho agora a entrevista para conhecer você, né? Afinal de contas, queremos saber quem assiste ao Vejam Só. Então, faça a sua foto. Se você ainda não fez, faz a sua foto. De preferência, faça o seu vídeo. Principalmente você que quer mandar um recado para nós, sugerir algum tema, fazer alguma reclamação, né? Brigar com o apresentador. Faz o videozinho. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só. E tem presentes, tá? O próximo presente é esse livro aí do pastor Jamierson e do pastor Fabrício. Muito prazer, eu sou você. Um livro sobre coaching, acabou de ser lançado, tem dedicatória e autógrafo dos autores. E depois desse sorteio, nós teremos outro brinde aí para sortear. Então, manda sua fotografia e seu vídeo, tá? Agora, a primeira foto de hoje, vem de lá de Maragogi, nas Alagoas. Eu tô doido para ir para lá. Faz 2 anos que eu quero ir, mas não tem nem perspectiva. Tô com o pastor Marinho aqui, ele é assim lá com Deus. Vou pedir, quem sabe Deus manda uma revelação pro senhor. Né? Opa. Maragogi, tá? Maragogi. É a Bárbara Kelly e a filha Camille Beatriz. E quem mandou a foto foi o Jefferson Camilo, que é o marido, né, da Bárbara. Então, a Bárbara, a Camille, que é essa gatinha que está no colo da Bárbara, e quem bateu a foto foi o Jefferson, que apareceu em outra foto aqui outro dia, né? Eles são lá de Maragogi, nas Alagoas. Olha que bênção, que lugar maravilhoso, né? Eu só conheço por foto, tá? Vamos lá para Natal, no Rio Grande do Norte, outro estado em que eu nunca estive. O Cleiton Cruz assiste ao Vejam Só lá. Muito obrigado pela sua audiência, Cleiton. Deus abençoe vocês e o povo do Rio Grande do Norte, Natal. Um dia eu quero cruzar aí com você, conhecer o teu estado. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, na cidade maravilhosa, nós temos o Roberto Cláudio, que foi clicado pela esposa, a Cristina, né? Valeu, Cris, e obrigado pela sua ajuda por nos mostrar o maridão, o Roberto Cláudio, que com você mora na cidade maravilhosa, capital do Rio de Janeiro. Vamos para Minas Gerais, em Caparaó, nós temos o presbítero Jefferson Queiroz na nossa audiência. Deus te abençoe, Jefferson. Um grande abraço ao povo de Minas, né? E um dos maiores estados do Brasil, se não for o maior, né? E o povo de Caparaó. Fiquem na graça. E a última foto vem de Minas Gerais, em Cataguases, outra cidade de Minas, a Michele, e quem bateu a foto foi o Júlio, marido dela. Olha que casal simpático, a gente só está vendo só a Michele, e outro dia a gente vai ver a foto do Júlio também, né? Júlio e Michele lá de Cataguases, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo que o Fernando, aqui de São Paulo, nos enviou.
hoje temos uma entrevista especial com a missionária Josineide Dalrymple, assim que fala? Yes. Qual é o primeiro nome do seu marido? Darren. Darren Dalrymple. Yes. Ele está no estúdio acompanhado do pessoal que veio com o pastor Marinho. Inclusive, ele fez a gentileza de vir vestido a caráter. A gente só vê o príncipe Charles na televisão, o ex-marido da Diana, não sei como é que chama a esposa atual dele lá. Ele usa o kilt, porque eu acho que ele é duque de Eddington, sei lá eu o quê, né? Então, pede para ele ficar de pé, por favor. Darren, could you stand up, please? Aí você, olha, você vai ver agora o traje típico de um escocês. Essa peça de roupa que o pessoal chama de saia, não é saia, chama-se kilt. Sim. E cada clã escocês tem um padrão. O xadrez é diferente para cada clã. Qual que é o clã dele, você sabe? O Dalrymple, né, que é o clã vermelho, né? Ele não está usando ali o clã dele, que na realidade isso não é o verdadeiro. O verdadeiro é caríssimo e é lã natural, bem pesada. E seria o clã do Darren, o Dalrymple, é aquela vermelha. Foi como que nós casamos, né? No nosso casamento ele usou a verdadeira do clã dele. Que legal, muito, muito bom. Como é que ele conheceu você? Então, a gente pode falar com ele? Sim, com tradução. Sim. É lógico. Pode, se quiser, mas... Então eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Sim? O microfone está aí, né? Then he wants to make a question. Ok. Pode sentar, irmão, pode sentar. You can sit down. E se você traduzir errado, eu entendo inglês, que eu trabalhei na cultura inglesa. Você não traduz errado. A pergunta é muito simples. O que foi que mais chamou a atenção do irmão Dalrymple na irmã Josineide quando ele a conheceu? Okay, Darren, he's asking, what did you see in me that you liked the most when you met me for the first time? I saw Josineide as the most beautiful girl I've ever seen. She's got... Eu tenho que traduzir? Claro. Eu achei que Josineide é a brasileira mais linda que eu já conheci. I've seen God in her. Eu vi Deus nela. I've seen she loves God more. Ela ama Deus mais do que a mim. Ela amava Deus mais do que a mim. And I fell in love with her straight away. E eu me apaixonei por ela. Ele já era cristão? Sim. Ele era cristão, sim. Convertido também aos 16 anos, na mesma idade que eu. Na igreja oficial? Não, batista. E por que vocês então estão na igreja oficial? Então, porque eu estou trabalhando agora com o meu bairro, no bairro que nós moramos. É bem claro, Deus falou que eu iria trabalhar com o povo do meu marido, como eu falei. E então tem uma igreja perto de mim, que é a igreja presbiteriana. Eu acabei, na realidade, eu sempre trabalhei com os batistas lá por mais de 15 anos e continuo trabalhando com o pastor Bill, pena que ele não entende o português, mas ele vai estar assistindo esse programa, eu vou estar traduzindo lá na Escócia também para ele. E continuo ainda trabalhando com a Igreja Batista lá, muito link, por sinal é através dela que o pastor Marinho está vindo, mas eu estou membro no momento da igreja do meu bairro porque eu quero trabalhar com aquela comunidade específica. É um bairro com famílias disfuncionais, crianças com famílias, então é importante que eu esteja ligada àquela igreja, mas como missionária você trabalha com várias igrejas interdenominacional, né? Então... Tá bom. Eu vou dar um tempinho para os nossos colegas câmeras e o diretor se posicionarem para a gente mostrar, pastor Marinho, para o senhor apresentar todo mundo que veio uma delegação bem grande, né? Ok. Acompanhando o Mr. Dalrymple e sua esposa. Sim. E que muito nos honram aqui no Vejam Só. Ok. Então, a hora que a gente focalizá-los, aí você os apresenta. Só dá um tempinho. É que as nossas instalações não foram feitas para a plateia, né? A gente só tem o cenário aqui e a gente quebrou o galho. Graças a Deus o nosso diretor e os câmeras são muito eficientes, vão poder mostrar para você, todo mundo que veio. Vamos lá. Ok. Da esquerda para a direita, ali está o Arthur, né? Valeu, Arthur. O Arthur
Ele é irmão da Nádia, que está ali, está em férias aqui em São Paulo, né? Mas sempre que está em férias, está aqui em São Paulo. Ao lado está o Moisés. O Moisés também tem um chamado maravilhoso para ir conosco, nos ajudar lá na Escócia, junto com a sua esposa Nádia, que é essa moça simpática no meio, né? E também ao lado a pastora Maria Luísa, uma das pastoras da nossa igreja, que também Deus a direcionou, porque Deus falou que nós iríamos numa equipe para fazer esse trabalho, a pastora Maria Luísa, e na outra ponta, lá do lado direito da tela, está a mulher mais linda, que é muito conhecida aqui do programa, vejam só, a pastora Silvia, que é a minha esposa. Eu acho que eu conheço aquela mulher. Ela lembra muito a pastora Silvia. Silvia Petropaulo. Isso. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor, graças a Deus. A senhora não sai daqui, né? Não sai daqui. Que bom, né? Que bom. Ou como convidada, ou como visitante, está aqui. Verdade, mas é um prazer estar com vocês. Então, a senhora já está aprendendo inglês? Estou. Então pergunta para ele. Não. Em cadeia internacional, o pastor não vai fazer isso comigo. Bom. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Obrigada, pastor, obrigada. Bom, irmã Josineide, voltando agora para o foco da nossa entrevista, fala para nós, você já está há praticamente 20 anos na Europa, qual a leitura que a irmã faz? Como que um continente, como nós vimos na matéria de abertura, que é o berço da civilização cristã, né? O berço do protestantismo, o celeiro de inúmeros missionários, a senhora mencionou vários heróis da fé aí que saíram justamente da Escócia ou da Inglaterra, do Reino Unido, né? E evangelizaram o mundo. Como é que um lugar desses se tornou tão avesso ao Evangelho? Então, né, a análise que eu faço da Europa é a mesma que eu faço das igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas de Apocalipse, que Paulo, né, começou tão forte, depois Paulo escreve aquelas cartas, né, de exortação, dizendo a importância de permanecer na palavra, a importância de manter, né, a chama acesa. E Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E lá em Edimburgo, aconteceu, não sei se o senhor sabe, a primeira conferência missionária mundial, ela aconteceu na cidade de Edimburgo. Não sabia. Existe lá a história, se você for um dia lá nos visitar, você vai ver eles todos lá reunidos, e era a cidade que tinha mais crentes. Edimburgo chegou a ser conhecida como Land of the Book, a terra da Bíblia. Mas o que aconteceu? Depois, com a Primeira, Segunda Guerra Mundial, muita maldade, muita coisa ruim, as pessoas começaram a perguntar onde é que Deus está no sofrimento, e começou a haver frieza. Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias, e ele fala bem claro que ele falou, por se multiplicar e cuidar do amor de muitos esfriará. Será que quando Jesus vier encontrará fé na terra? Então é muito importante que a igreja que começa com a chama, com o fogo, que ela permaneça na palavra, que ela não se extravie para o mundo, para as filosofias vãs e ideologias vazias. Lá o intelectualismo e o conhecimento é muito avançado, e a Bíblia diz que o conhecimento incha e o amor edifica. Então existe um orgulho, uma arrogância. É aquela história de que dizer, nós agora sabemos de tudo. Deus era para os que não sabiam. A ciência, Edimburgo é conhecida como a capital da ciência e da arte. É conhecida como o berço de gênios. Se você conversar com o Darren ali, ele vai dizer que o escocês inventou tudo. Toma cuidado com o microfone, a senhora bate nele. Sorry, ok. Então a gente se movimenta muito, né? O brasileiro e o italiano. Quando eu estou perto do meu marido, ele, calma, né? Eles são bem quietinhos, britânicos, e eu ainda sou brasileira. Então é aquela coisa de
permaneça, né? Permaneça em mim. Não imite o mundo, não siga as filosofias vãs. Então, quando a igreja começa a adotar as coisas do mundo, ao invés da palavra de Deus, existe lá na Europa essa briga contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. É aquela mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden, né? O inimigo vem e coloca em dúvida a palavra. Então, existe uma grande briga lá. A Bíblia é ou não é? Existe realmente um livro que você pode confiar, né? Como foi falado aí no documentário, a dúvida que se realmente se existiu um Jesus histórico. Então, nós temos que ir todo nessa área intelectual, tentar trazer para aquele povo que sim, que existe, que a Bíblia ainda podemos interpretar, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, existe essa coisa de muito intelectualismo e aqueles que aderiram ao iluminismo. Não sei se você já ouviu falar do David Hume, é um dos que trouxe o iluminismo para a Escócia. Então, hoje em dia, não é John Knox o falado, eles têm vergonha. O mundo acadêmico nem se fala muito em John Knox. É David Hume, Adam Smith, são os que trouxeram o iluminismo. Aquele que disse, se você for lá na Escócia, você vai ver a estátua de David Hume lá na Royal Mile, enorme. Eles são os deuses hoje do intelectualismo, e embaixo do pé dele tem a Bíblia. E eles trouxeram a Grécia e tentaram cortar completamente a tradição judaica de história de Moisés. Nós não precisamos da lei de Moisés, nós podemos fazer a nossa própria lei. Então, é aquela coisa, não há Deus, né? Tornaram-se loucos, romanos, e Deus entregou completamente. Então, eu falo que é isso, em nome de um conhecimento de filosofias vãs, isso entrou na igreja. E tem a verdade de Deus que liberta, ela tem sido sufocada, e a geração mais antiga não passou a verdade, como fala lá na palavra de Deus. Você tem que passar para o seu filho, não esqueça. A geração velha duvidou também, e hoje nós estamos numa geração completamente agnóstica, completamente desconhecida da história do Evangelho. O que eles conhecem é a evolução, o que eles conhecem é o que eles são ensinados nas universidades. Há uma lavagem cerebral, e a Bíblia tem ficado completamente marginalizada e desacreditada. E eu acredito que essa frieza, né, a palavra de Deus vai substituir, sai da casa do Pai e eles vão por outros caminhos diferentes. E por se multiplicar essa iniquidade, os cientistas, foram os iluministas, eles esqueceram que os primeiros cientistas eram todos cristãos, eram homens cristãos, mas esses do iluminismo, eles vieram dizendo, não, nós não precisamos de Moisés, nós fazemos a nossa própria lei, nós não precisamos de Deus, nós somos deuses, é mais ou menos isso. Então, aí, pastor Marinho, o senhor que está acostumado com o povo brasileiro, que é um povo naturalmente religioso, a maioria esmagadora dos brasileiros responde que crê em Deus, vive como se ele não existisse, mas responde que crê em Deus. Os crentes brasileiros são muito... levam a fé a sério, né? Como é que o senhor está se vendo entrando num lugar desse? O que o senhor vai fazer lá? Veja bem, pastor, eu creio assim que Deus é um Deus que conhece melhor que ninguém aquele povo, conhece melhor que ninguém a situação da Europa. Hoje, o Brasil tem aquilo que eles precisam. Nós temos este fogo que queima no coração daqueles que buscam verdadeiramente a Deus. Hoje, a Europa, ela não... Eu estava ainda conversando com a missionária Jo, na volta do aeroporto, quando fui buscá-la, eu disse... Hoje a igreja ela precisa levar a restauração da palavra de Deus, mas não somente a restauração, ela precisa levar o poder de Deus. Eles precisam ver sinais e maravilhas acontecendo para que a fé deles possam voltar e eles possam
novamente retornar e entrar no caminho que Deus tem para eles. Hoje, o meu chamado para a Escócia é edificar aqueles que lá estão, porque existem remanescentes ainda, existem pessoas, Deus ainda conservou homens e mulheres que lá estão, que ainda creem na Bíblia como única e exclusiva manual de fé na vida deles, mas que estão sendo influenciados de alguma forma, estão frios, e a intenção é ir e reacender essa chama. Então eu creio que o Brasil hoje ele vive algo que poucas nações têm vivido. O Brasil hoje vive, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, muitos escândalos, isso tudo é verdade, mas ainda hoje nós temos algo que as nações hoje necessitam, que é este avivamento, essa chama acesa no coração e essa paixão por Jesus Cristo. Amém. Bom, eu falei para vocês que a gente aguarda vídeos, né? E nós recebemos o vídeo do Fernando, aqui de São Paulo. Eu não sei se é da capital ou de alguma cidade do interior do estado. E também não sei o que ele disse. Vamos ver juntos. Vamos lá. Fernando, fala. A minha sugestão para o programa é: uma pessoa que está há muito tempo na igreja, ela pode ainda ser uma pessoa não escolhida por Deus e perder a salvação? Ou seja, de fato ela está perdendo tempo na igreja porque ela nunca foi eleita, nunca foi escolhida por Deus? Esta é a minha sugestão. Eu já entendi. O que o Fernando quer é provocar os calvinistas, né? É possível alguém frequentar a igreja durante longo tempo, ser um membro assíduo da igreja e não ser eleito? Né? É isso que o Fernando está perguntando. A gente vai pautar, tá, Fernando? Eu, particularmente, tento fugir dos temas de escatologia e de soterologia, que é essa confrontação entre calvinistas e arminianos. Mas só vem tema assim, só vem sugestão nessa esfera, né? Enfim, por isso hoje a gente está dando um refresco nisso e conversando aqui sobre a situação da Europa. E será que o Brasil corre o risco de se esfriar também? É disso que a gente vai tratar no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje nós estamos conversando sobre uma situação que muita gente ignora. O continente europeu, que foi berço do protestantismo, que foi celeiro de missionários para o mundo, hoje é campo missionário. Nós estamos com uma brasileira, né, a Josi, que é missionária há quase 20 anos na Escócia, e casou-se lá com o escocês e tal, e está contando para nós como esse continente deixou de ser cristão e tornou-se avesso. A palavra é essa, inimigo da fé cristã e da palavra de Deus. Será que nós corremos o mesmo risco? O Paulo Timóteo, ele publicou a seguinte opinião: não, pois as igrejas cristãs estão em pleno vapor em cada esquina. Hoje existe uma mudança, um movimento em direção às igrejas históricas com suas pregações expositivas. É claro que as igrejas neopentecostais ainda são predominantes, né? A igreja do irmão é neopentecostal, não é? Neopentecostal. O irmão consegue ver um escocês, né? Enfim, um escocês como ele, fazendo reteté? Eu consigo. Eu consigo porque isso não vem do homem, isso vem de Deus. Irmã, é possível um escocês como seu marido fazer reteté? O que é reteteco, pastor? Depois eu conto. Ok. Sapatear no meio da igreja, rodopiar, dançar, do louvor. Depende. No dia de Atos, no dia de Pentecoste, ninguém esperava a atitude daqueles homens que lá estavam. Aquilo era tudo muito estranho que estava acontecendo, não é verdade? E por que isso não pode acontecer na Escócia ou em qualquer outra parte onde eles não conhecem esse tipo de manifestação? Tá bom, tudo bem.
Mas o que eu queria ver, eu queria. Rodrigo Viana, ele publicou o seguinte: sim, se não pregar o evangelho puro, genuíno e verdadeiro e viver na prática, poderá esfriar. Um excelente tema a debater. Abraço em Cristo. Obrigado, Rodrigo. Exatamente. A fala da irmã tem tornado bastante claro, né? A irmã Josineide falou que o liberalismo teológico penetrou nas igrejas, o cientificismo, né? O endeusamento da cultura humana, do iluminismo, todas essas coisas de dentro, porque na sociedade, tudo bem, o mundo jaz maligno. O problema é quando isso entra para a igreja. Foi isso? Foi isso. Quando há dúvidas se realmente Jesus é o único caminho, é o que eu já ouvi falar, né? Relativismo, né? Não se existe mais nada absoluto, não se existe mais verdades absolutas. E quando ela vem em relação a Deus, até a ressurreição de Jesus, ela é duvidada. E, né? Então, é um perigo muito, E aí muito a gente pergunta, irmã, a senhora trabalha com famílias disfuncionais, a senhora mencionou aqui, numa igreja bem tradicional, que é a igreja oficial da Inglaterra, da Escócia, que é a igreja presbiteriana. Sim. Né? Até onde eu sei, não sei se ainda é assim, mas há uns 20 anos atrás, no domingo não abria nada, comércio, coisa nenhuma, e os homens iam para a igreja de terno preto e camisa branca, com gravata preta, porque essa é a única roupa que se pode usar na igreja e tal, e não tinha diversão nenhuma. Ainda é assim? Não. A Escócia de muita mudança hoje e, pelo contrário, eu sei, na época de Eric Liddell, né? Conhece a história do grande missionário escocês. Realmente, ele deixou de correr, ele não ganhou, né? Ele era... Carruagens de Fogo, é o filme. Sim, o filme, e ele preferiu perder a glória do que correr no domingo, realmente bem religioso e tudo. Mas hoje, muito diferente. A igreja que eu vou, pelo contrário, eles vão de short, de tênis, completamente... Pelo menos eles vão, né? Graças a Deus. Exatamente. Os que vão aos domingos são os crentes verdadeiros, né? Que vão todos os domingos. Quantas pessoas, mais ou menos? Na igreja que eu estou, ela é bem pequena, é uma congregação bem pequena. Eu estava trabalhando em uma bem grande, com os liberais, né? Trabalhei lá de 2014 a 2016, na igreja liberal, oficial da Escócia, mas agora eu estou com a evangélica, que também ainda é a presbiteriana, né? Ela está dividida em 2 grupos, mas eles se respeitam. E eu agora estou com os evangélicos da igreja presbiteriana, então, os que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. E é completamente... Não tem nada disso de se vestir de terno, não, completamente diferente. E no caso das famílias disfuncionais, elas são disfuncionais por causa, inclusive, dessa liberalização total de costumes. Como é que a irmã chega para o evangelho e fala, olha, isso aqui é pecado, isso aqui Deus não aceita, por isso que a sua família está desse jeito? Eles ouvem? Não é desse jeito que se prega o evangelho lá, e eu acho que aqui também no Brasil, né? Você tem que ter toda uma estratégia. Quando eu cheguei na Escócia e vi, eu pensei, como reevangelizar a Escócia de novo, já que as igrejas estavam, né, pequenas. E aí, como nós temos que estudar a cultura do país, e o missionário entra com as ferramentas da cultura da época. Então, quando eu cheguei ali com o pastor Bill, em 2000, nós começamos o trabalho na Escócia, eu, sabendo que Edimburgo é a capital da ciência e da arte, eu falei, arte, ok. Agora, em agosto, vai acontecer um dos festivais maiores da Europa, lá em Edimburgo. O mundo todo vem, é dança, teatro, música, e eles amam também o futebol. Eles dizem que eles só não são bons, não se classificam para a Copa do Mundo, os bichinhos dos escoceses, porque eles dizem que o tempo não ajuda lá, como aqui no Brasil. Senão, eles seriam como os brasileiros amam o futebol. Então, eu pensei, ok, pastor Bill, que era o pastor escocês, o senhor aceita... Não bate no microfone. Desculpa. O senhor aceita a ajuda da igreja brasileira, que é uma população jovem muito grande, e lá exatamente o contrário, a população todas de cabelo branco, né, de velhos. Vamos fazer esse equilíbrio. O senhor aceita que a gente comece um projeto com dança, teatro, música, futebol? A gente traz brasileiros
que são vocacionados nessa área, não precisam ser missionários, pastores, mas jovenzinhos brasileiros com esses dons, e eles vêm para estudar inglês e nos ajudam com os evangelismo no final de semana. Eles sim, a igreja recebemos quase uns 30, viajamos todo o Brasil, São Paulo, Rio, vários brasileiros foram, e começamos o projeto Fazedores de Tendas, né? Tent Makers, e nós usávamos essa estratégia. Nós íamos até eles, íamos às escolas, íamos às praças públicas, íamos aos community centers, e aí aqueles jovens vinham e a igreja começou a lotar, e eles ouviam o evangelho através daquilo que eles gostavam, ou futebol, ou a dança, ou o teatro, ou a música, né? Nós tínhamos e ainda estamos com esse projeto. A gente ensinava e passávamos uma mensagem do evangelho ao lado do ensino com essas famílias disfuncionais, que são famílias mais pobres. Trabalhamos com os pobres da Escócia, as famílias mais humildes, tentando trazer uma ambição na vida daquelas crianças, ao invés deles irem para o que os pais foram, que é as drogas. Eles são, né? Sabe que o problema do homem não é social. Lá na Escócia, eles conseguiram dar casa, eles deram educação, eles deram comida. Deus tinha falado bem claro que eu ia trabalhar com uma pobreza diferente do que eu pensei que era a pobreza do pão. É a pobreza da alma. Eles não têm lá essa desigualdade social. O governo fez tudo. Casa, comida, educação, mas o homem não mudou o espírito, então eles continuam nas drogas, pegando o dinheiro do governo e comprando a droga, e é essa pobreza que eles passam para o filho. O governo dá tudo, eles podem ter a melhor educação se eles quiserem, mas eles não vão por causa dessa falta de ambição natural, de querer desenvolver e ser uma pessoa normal. Pelo contrário, eles vão no caminho dos pais, da droga, do álcool, da depressão, e chega ao suicídio, né? Em Edimburgo, nós temos o maior índice de suicídio entre homens solteiros, acontece na cidade de Edimburgo, no Reino Unido. E aí, com essa estratégia, a irmã tem conseguido... E eles recebem o evangelho? Eles ficam sabendo de Jesus e se convertem? E se convertem, e eles gostam da cultura brasileira. Nós também fazemos trabalhos sociais com a cultura brasileira. A igreja enche quando a gente faz que a gente chama Noite Brasileira. Então, a gente faz a música com ritmo de bossa nova, a música evangélica, a comida brasileira. Eles amam, gostam muito, os escoceses do Brasil. Nós também. E aí nós passamos os testemunhos e temos visto sim pessoas se converterem, e começamos agora o projeto Guitarra, e nós vemos a metade das nossas crianças que vieram ao projeto Guitarra são crianças que não são de famílias cristãs evangélicas, elas vieram para aprender a música. Nós levamos para uma conferência com o neto de Billy Graham, William Graham. Ele veio para Edimburgo, nós fizemos uma caravana, e eu convidei essas minhas crianças da guitarra, um projeto que acabamos de começar, ensinando guitarra, mas passamos a história da Bíblia, e convidamos os pais dessas crianças. E aí, quando nós estávamos lá, eu falei, será que vai funcionar agora no século XXI, cruzada, o Billy Graham, esse tipo de coisa? Mas ele não usou o nome cruzada, ele usou Celebrando a Esperança, e trouxe uma banda New Boys, do filme Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, conhece? Conheço. Trouxe a banda, que essa banda é lá na América, mas eles são australianos. E aí eles fizeram um trabalho muito bonito, e quando eu procurei meus adolescentes lá no estádio, todos eles, a metade daqueles adolescentes estavam todos lá na frente, rendendo a vida deles a Jesus. Eu fiquei impressionada. Maravilhoso. O Ivan do Nascimento, ele publicou o seguinte: o próprio Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quando a gente ouve relatos como esse, né, que a irmã está trazendo sobre a Europa, ficamos bastante preocupados. Vamos ver o que o Zeca ouviu dos nossos irmãos e das nossas irmãs lá na Crentolândia. Para você, o Brasil pode esfriar espiritualmente igual a Europa é hoje em dia, por exemplo? Não. O Brasil é do Senhor Jesus. Sim. A gente já vê esfriando, né? Devido aos problemas, às condições financeiras, aí eles já começam a se abater. É nesta área que eles começam a se abater. Eu acredito que não. Eu tenho visto irmãos de joelho. Quando uma nação se coloca de joelho,
A gente não esfria. Eu acho que o fogo do Espírito tem que arder em todos, né? Eu acredito que não. Sim, se continuar com essa aceitação de que tipo, o mundo está certo e nós somos os errados, eu acredito que sim, pode esfriar muito ainda, pode piorar bastante. Eu creio que se nós, líderes, não tomarmos a frente politicamente e não se envolver com a política local, provavelmente isso é um caminho que já está traçado. Cabe às lideranças se unir e levantar a bandeira da nossa cultura evangélica e definir se quer ficar numa situação morna, fria. Isso aí é bíblico, né? Eu vejo o Brasil numa necessidade muito grande de oração. Eu creio que o que aconteceu na Europa foi por um afastamento da palavra de Deus, né? Também os fatos históricos que aconteceram na Europa, as guerras, né? Fizeram com que o povo se esfriasse, esquecesse um pouco de buscar a vontade de Deus. Eu creio que sim, que o Brasil, a América do Sul, precisa buscar, né, a vontade de Deus na sua palavra para que isso não aconteça. Então, aí a chave, tanto esse irmão quanto a missionária Josineide tem dito, é a proclamação, a pregação, o ensino e a vivência da palavra de Deus, né? Isso não assusta o senhor? Assusta. Eu me preocupo bastante porque a Bíblia é clara, diz por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então a Bíblia diz que o amor de quase todos irá se esfriar e eu creio que isso irá atingir o Brasil. Por isso nós devemos aproveitar a fase que nós estamos vivendo hoje. E eu creio também que isso, eu vi o irmão falando de política e eu pensei aqui, mas o que tem a ver a política com tudo isso? Mas o Espírito Santo falou no meu coração agora aqui que tem a ver sim. A economia ela tem uma influência muito grande, porque esses países, a Europa, ela explodiu economicamente. E quando uma pessoa, por que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no céu? Porque a economia ela tem uma influência na vida. Como a missionária mesmo disse, o país, o governo, ele fornece tudo o que o cidadão escocês precisa. E por fornecer, as pessoas acham que elas não precisam de mais nada. Eu estive, como eu disse, na Índia e lá eu vi muitos milagres acontecendo. Orando lá, eu vi Deus operando milagres e maravilhas. Pessoas que eram surdas começaram a ouvir, pessoas que eram mudas começaram a falar e eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, nós não vemos isso com tanta frequência nas igrejas locais no Brasil. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que isso acontece porque quando nós muitas vezes estamos aqui e temos acesso a um plano de saúde, quando nós ficamos enfermos, nós pegamos nosso telefone e ligamos para o plano de saúde, marcando uma consulta antes até mesmo de buscar a Deus. Então, eu acho que o que nós vivemos hoje no Brasil, esse sofrimento, o povo no Egito, ele clama a Deus num momento de sofrimento. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, porque estava escravizado. E a Bíblia diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então, a terra ela é sarada quando o povo clama, quando o povo volta a ter essa comunhão e essa busca com Deus. E enquanto nós estivermos como nação buscando a Deus, como as igrejas estão, graças a Deus, cheias hoje no Brasil, nós temos que aproveitar essa fase, mas eu creio que também por essa iniquidade que muitas vezes está trazendo para dentro da igreja, pode trazer o esfriamento na vida de muitas pessoas. O Vinícius Antônio publicou: muitos são apenas frequentadores de igrejas, não são crentes no Senhor. O simples fato de frequentar uma igreja não garante salvação. É preciso viver 24 horas por dia o cristianismo e o relacionamento com o Senhor. A Rita diz assim, tem um mosquitinho aqui, não vai esfriar, já está esfriando, ninguém quer saber da palavra de Deus, há muitos sendo enganados e assim as pessoas ficam sem interesse. O Tiago Rufino, com o modernismo desse evangelho que estão pregando por aí, algumas igrejas já esfriaram há muito tempo. Pois bem, nós conversamos com a missionária Josineide Dalrymple
Muito bem. Né, que trabalha como missionária, ela é brasileira, trabalha como missionária na Escócia, antigo celeiro de missionários, há vários que, por exemplo, quem conhece o Inário Salmos e Hinos, né, foram 2 escoceses que trouxeram, né, o casal Robert e Sarah Calley, né, que fundaram a Igreja Evangélica Fluminense, a igreja mais antiga, evangélica mais antiga do país. Eles vieram como médicos, né? Ele era médico do Dom Pedro II. Então. O primeiro missionário que veio como missionário mesmo é o presbiteriano Simonton, né? Que começou aqui. Ele veio dos Estados Unidos, mas houve vários missionários ingleses, e escoceses, irlandeses, enfim. E hoje a gente aqui precisa evangelizar aquele povo. Muito obrigado, irmã Josineide, por ter vindo. Deus abençoe. Deus abençoe seu ministério lá na Escócia. E uma coisa que a irmã falou e que ficou bastante marcado, né? O evangelho começa a ser necessário e a se fazer sentir. As pessoas sentem necessidade do evangelho quando não tem a necessidade da alma suprida, como essas famílias disfuncionais. Eu acho que é por aí que a gente precisa começar a penetrar e a trabalhar. Vamos ver o resultado da enquete? Você acha? Uau! 84% disseram que o Brasil pode se esfriar. Está amarrado em nome de Jesus, né? 1.100 pessoas votaram até esse instante. Nós não podemos deixar isso acontecer, de jeito nenhum, tá bom? A gente se vê no próximo Vejam Só.